CWS-37, Rádio Colmeia de Pato Branco. Aqui da capital do sudoeste do Paraná, a Rádio Colmeia dá as últimas notícias da região. Atenção, patobranquenses, mais uma ação de violência dos jagunços da Citla contra o povo trabalhador, desta vez nas imediações do Verê. Precisamos dar um basta nessa guerra. A companhia de colonização tem colocado capangas para agredir, expulsar e até matar os nossos agricultores. Nós tínhamos realmente uma rede muito forte de informação. As limitações dela, ela foi um papel relevante. Em 57, as emissoras eram só a Rádio Colmeia aqui. A seriedade que a rádio tinha em relação às informações. Então era através da rádio que a gente sabia o que acontecia. Essa terra, dentro da massa bruta, dividida, mescluta, dividida, não amada, essa gente não separa a comunidade, o balão de fora é o mesmo que tivesse nada. Essa terra perseguida, negociantes e comerciantes são colonos, os vocês são gente simples, são amigos, gente simples de calça largada, e levaram o meio assim, que a verdade se Então era a nossa fonte de informação, era o rádio. Eu gostaria de ressaltar o papel das rádios em todo esse processo de violência no Sudoeste em 57. A região ali de Francisco Beltrão, Pato Branco, tinha 2 estações de rádio. Pato Branco, a Colmeia, a Rádio Colmeia, aliás, as duas se chamavam Rádio Colmeia, mas a de Pato Branco foi criada em 1954 e o seu locutor era Ivo Tomazoni. Francisco Beltrão foi criada no início de 57. Eu iniciei minha vida no meio da comunicação, tinha lá meus 14 anos, 13 anos, 14, 1954, na Rádio Colmeia. Aos 15 anos, eu era o sonoplasta, principalmente do Tomazoni. A revolta dos poceiros de 1957 se deu em função de um litígio, que as terras do sudoeste do Paraná estavam sob júdice, na verdade. Tinha muitos órgãos e pessoas querendo ser proprietárias dela. Então, os poceiros que estavam aqui, o governo federal, o governo do estado, mais a Citla, todos reivindicando a posse da terra. E o poceiro ficava nessa situação de muita instabilidade, se isso pertencia a ele, se não pertencia, que garantia ele tinha de dar dignidade e justiça para a sua família. Então é em função de tudo o que está acontecendo que leva e eclode, na verdade, a revolta de 1957. A minha família chegou em Francisco Beltrão em outubro de 56. Exatamente, nós chegamos do Rio Grande no dia 20 de outubro de 56. Nós morávamos no final da Júlia Assis Cavalheiro, perto do rio, né, a 1 quadra do rio. Quando, em 57, né, a violência começa no início, fevereiro, que se instalam as companhias, e ela vai aumentando. No mês de maio, a morte de Pedrinho Barbeiro é um fato assim contundente. A rádio teve um papel importante nesse processo. Por quê? Porque a partir dessas reuniões entre colonos, comerciantes, profissionais liberais, eles fizeram acordos no sentido assim, é pela rádio que a gente vai passar, qual é a estratégia que a gente vai usar para esses enfrentamentos. Claro que eles deviam ter senhas, eles tinham, eles combinavam de uma forma que as companhias não percebessem que eles estavam fazendo essa organização.
Aí a questão realmente dos colonos, que o Porto Alegre vendia, como disse há pouco, rádios. É preciso vender rádios. Nós temos uma emissora de rádio e precisamos vender. E ele vendia rádio, carregava lá no seu jipe com uma carretinha, lembro bem, lá os seus 40, 50 rádios, ia vender em todo o sudoeste do Paraná, Capanema, Verê, Itapejara, Francisco Beltrão e tal. E já levava ripas juntos, porque tinha que juntar 3 ripas, pregar 3 ripas para fazer a antena, ligar na antena lá em cima um fio cobre e descer com o fio cobre até a bateria, e a bateria para o rádio, para ouvir então a Rádio Colmeia, que só tinha 100 watts, uma pequena potência, mas como tínhamos a Rádio Colmeia de Francisco Beltrão, ela realmente tinha um alcance muito grande, porque não haviam outras emissoras de rádio. Então ela tinha uma sintonia realmente muito grande, não é? Um espaço muito grande para penetrar nos lares de todo o sudoeste do Paraná, inclusive Cascavel, Foz do Iguaçu e por aí. Quando a gente fala em poceiros, é bom fazer uma observação aqui histórica também, que nós não estamos nos referindo apenas às pessoas que vieram do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, e nem apenas as pessoas que viviam no espaço rural. Eram também as pessoas que já habitavam essa região, que estavam aqui, e também pessoas que ocupavam o espaço urbano, porque o espaço urbano também era devoluta, né? Então eu era jovem, a gente vivenciou aqueles acontecimentos, havia muita violência por parte das companhias de terra, e nós, como era poceiro, morava aqui na região, enfrentava muita represália e corria muito risco, porque a violência das companhias com o pessoal deles, que eles denominavam jagunço, maltratavam as famílias, e era uma coisa assustadora, terrível. Todo mundo tinha muito medo por causa dos maus tratos que eles infligiam nas famílias na época. Porque eu sabia que esses colonos foram mandados para cá, na época do território federal do Iguaçu, foram mandados pelo Getúlio Vargas, gaúcho e catarinense, para habitar essa região, que era uma região, uma região só de pinheiro, mato e pinheiro, né? E ele instalou a Câmara em Beltrão e dava uma colônia de terra para cada colono, ferramenta e semente. Então eu sabia que o início dessa gente era honesto e que eles eram proprietários dessas terras porque moravam lá desde aquele tempo. Então, eu acho que o interesse das companhias era, de qualquer maneira, tirar o dinheiro, né? E os outros, os poceiros, era de adquirir, mas com segurança. Isso não tinha, né? Tanto que uma cultura que eu acho que é importante ressaltar, que o poceiro daqui ele não tinha como um negócio. Ele tinha a terra dele como um meio de vida. Tanto que a gente viu acontecer décadas depois também, de poceiros daqueles tempos, que se tornaram proprietários, que venderam alguma parte ou tiveram alguma parte desapropriada, pegaram aquele dinheiro e compraram outra parte para manter a mesma propriedade. Eles não tinham como barganha, eles tinham como meio de vida. Um elemento importante durante o processo, diria assim, da revolta, me parece que foi o papel dos poceiros, né? De vir para a região sudoeste do Paraná, ocupar uma região para buscar dignidade para sua família, e principalmente a resiliência, porque eles vieram para um local que era em grande medida mata, né? Eles tiveram que, entre aspas, desbravar essa região. A Cango, a Companhia Agrícola Nacional General Osório, criada em 1943, ela teve o papel fundamental no processo de colonização oficial da região, porque foi por ela e com ela que os colonos, os poceiros que vieram do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, acabaram de fato ocupando, né, a região. Ela foi extremamente importante para dar uma aparência de legalidade no processo. Nós estamos discutindo aqui legitimidade, mas sim legalidade, para dar uma aparência de legalidade, né, no processo.
em fazer com que houvesse esse processo de ocupação dessa região, pautada principalmente na pequena agricultura, na agricultura familiar. Durante 57 até outubro, a gente viveu assim um período de muito medo, de muita angústia, vendo o que acontecia. A gente sabia do que acontecia com os colonos através da rádio, porque as notícias eram divulgadas pela rádio. Então, era através da rádio que a gente sabia o que acontecia, em função, vamos dizer, dessa violência que era quase que cotidiana dos jagunços da companhia. A rádio também, ela passava as outras notícias. Quem estava no hospital, quem veio para fazer uma consulta, mas teve que ficar internado, avisava a família. Pela rádio se sabia de uma série vamos dizer, de situações que as pessoas precisavam saber. Às vezes, aviso de um parente que chegou em Francisco Beltrão, estava procurando seus parentes, que não sabia aonde esses parentes estavam morando. A Companhia Industrial Territorial Limitada, popularmente chamada de CITLA, foi uma companhia imobiliária que atuou no sudoeste do Paraná, na década de 50. Tudo indica porque recebeu o direito de atuar aqui de uma indenização que o José Raupp deveria receber, que passou para ela. E que também, segundo os registros históricos, apontam de que Moisés Lupião, que era o governador do Paraná, era sócio da CITLA. Então a CITLA, ela apareceu aqui na região dizendo que era dona dessas terras. E os agricultores que estavam aqui, que foram mediados pela Cango ou não, que compraram suas terras, eles eram pressionados, os poceiros eram pressionados a pagar, então, por essas terras a CITLA. Então, ela atuou como uma empresa que ocupava, que tinha os jagunços, de fato, pistoleiro, para coagir. Quer dizer, a rádio mais se limitava a retransmitir as notícias que vinham de Porto Alegre, vinham do Rio de Janeiro, né? Então a rádio também era bastante limitada. Claro, se tivesse o repórter para ir, seria outra coisa, né? Mas não tinha essa estrutura naquele tempo. Era uma rádio pequena, estava começando, não tinha essa estrutura, né? E com as notícias trazidas pelo Porto Alegre, eu lembro bem, sempre por 6:30 da tarde, 7 horas, por aí, ele fazia um relato para o Tomazoni do que ouvia dos colonos. E o Porto Alegre ouvia as injustiças, não só Porto Alegre, que é o Giacomo Tento, outras pessoas também ouviam as reclamações, as injustiças de colonos e tal, relatava para o Tomazoni, com toda fidelidade, não é? E o Tomazoni, no seu comentário de 12 horas e 30 minutos, e o comentário das 18h15, relatava os fatos que ocorriam naquela ocasião no sudoeste do Paraná. Então, a importância da rádio, ela foi transcendental, muito importante, porque realmente era o único veículo, não tínhamos telefone, telégrafo não funcionava, quer dizer, ou era por carta, e o rádio, então, se transformou no grande poder, o poder da comunicação, literalmente ao lado dos colonos, confiando nas informações trazidas por aqueles, não é? Pessoas de confiança, como Porto Alegre e tantos outros, né? Que relatavam para o Tomazoni, e ele, então, no rádio, relatava os fatos, né? Comunicando à população o que acontecia. Um dado importante do ponto de vista histórico é em relação à informação. Não é porque na década de 40 e 50 a única forma de informação era a rádio, que significava não ser coerente com os fatos. Porque a informação até hoje, e na década de 50 e década de 40, é extremamente importante mencionar a seriedade que a rádio tinha em relação às informações.
as informações condizentes com a realidade, condizente com a realidade concreta e condizente principalmente com os fatos. Ou seja, levar ao público uma informação que não seja uma representação invertida da realidade, mas seja de fato a realidade ao povo. E isso a rádio desempenhou um papel fundamental nesse período histórico. Eu acho que um dos maiores informantes a respeito do que acontecia na região era Porto Alegre, Giacomo Trento, que tinha o apelido de Porto Alegre, que era bastante amigo, inclusive, de Ivo Tomazoni. Quer dizer, Giacomo, ou Porto Alegre, trazia todas as informações do interior e passava para Ivo Tomazoni. Eu chegava na casa do colono, ele me contava o que tinha acontecido com outro colono 5, 6 anos, 5, 6 quilômetros longe da casa dele. Então nós ia lá, ou me contava, era um relatório que eu ia levar. Mas toda semana eu sempre trazia pelo menos uns 2 casos para o Tomazoni. Cheguei a levar até 3. E eram relatados na Rádio Colmeia. Nós assistíamos às emissoras de Porto Alegre. Aqui naquele tempo, em 57, as emissoras eram só a Rádio Colmeia aqui. Porque a Rádio Colmeia de Beltrão estava instalando. Ela estava em fase experimental. Nós tínhamos representante nos municípios do Sudoeste. Então nós tínhamos uma rede muito grande, eu disse há pouco, não é? O rádio era o centro de tudo. Tudo era através do rádio. Então, Tomazoni falava improviso, mas Tomazoni sabia o que ia falar, porque uma palavra em falso ou mal colocada poderia colocar tudo a perder. Eu pedi para o Ivo, não aumente uma vírgula no que eu te falo, porque eu vou toda semana lá e eles já estão me prometendo de me pegar. Se você aumenta, chego lá, eu não tenho argumento para discutir com eles. Então, eu conto para você certo o que aconteceu e você reproduz na emissora o que eu estou te falando. Senão, corro o risco até de vida, né? Eu acho que pelas limitações dela, ela foi um papel relevante. Em 57, naquele tempo, o rádio não fazia muito tempo que era conhecido como meio de comunicação. No começo da história do rádio, não era assim algo tão influente, né? E pelas condições daquele tempo aqui, uma região principiante ainda, nesse sentido, eu acho que tem que reconhecer o papel do rádio, que foi muito importante. Nós tínhamos realmente uma rede muito forte de informação, calcado em cima, evidentemente, do rádio, que era o grande veículo de comunicação da época. Por exemplo, a audiência das 12h30 e a venda de rádios, em virtude deste levante, foi extraordinária. O rádio, na época, era uma raridade, né? O meu pai tinha um que ele comprou no Hospedron, trazido de São Paulo, por encomenda, os rádios. Era uma coisa muito difícil, era a bateria. Difícil também era arrumar um lugar para carregar essas baterias para o rádio funcionar. E nós acompanhávamos todos os acontecimentos das companhias, porque na época já havia um burburinho da imprensa no local, que era a Rádio Colmeia, através do locutor Lauro Romeu Verlan, que era Romeu Lauro Verlan, que era o locutor e era muito polêmico, e ele questionava muito a postura das companhias com relação aos tratos com as famílias. E nós acompanhávamos todos os acontecimentos, inclusive quando eclodiu a Revolução, que foi liderado pelo Dr. Walter Pequá, e outras lideranças que se agruparam, se uniram a ele para deflagrar a Revolução, para expulsar as companhias do local. Nós acompanhávamos esses acontecimentos tudo pelo rádio. Rádio Colmeia, na época que nós tínhamos em Beltrão. E era o ponto de, lá em casa, na casa que nós morávamos, onde se reunia a família,
se reunia muita gente lá para acompanhar os acontecimentos, as mulheres, os filhos adolescentes, menores que existiam, iam tudo lá porque a rádio era uma raridade, né? Então nós tínhamos aquele rádio e o pessoal ia tudo lá para acompanhar os acontecimentos. Quando eclodiu a Revolução, em outubro de 1957, os homens vieram tudo para cá, para a cidade, e as mulheres e os filhos menores e adolescentes ficaram em casa. Se fôssemos falar do papel da rádio, eu não sei se a gente poderia dizer que a rádio foi uma mediadora no sentido de tornar os conflitos menos sangrentos, como aconteceu em outros movimentos. Eu acho que o papel da rádio foi... claro que a rádio se posicionou na medida em que ela divulgava a violência praticada pelas companhias de terra. Se ela tivesse do lado das companhias, ela não iria fazer esse papel. Sem a rádio, nós não tínhamos nem começado o negócio. Porque como é que nós íamos preparar os colonos como eu preparei, dizendo que a hora que eu que o Tomazoni chamasse eles na rádio, que era para vir todo mundo armado, pronto. Porque senão não tinha comunicação nenhuma. Se não fosse a Rádio Colmeia, não tinha saído Se Levanta. Se não fosse a Rádio Colmeia, esses bandidos tinham torpelado todos os colonos daí e iam fabricar aqui a maior celulose da América Latina. Uns dias antes realmente da tomada das cidades, Walter fez um manifesto na rádio, dizendo da situação limite que se estava vivendo e que uma providência deveria ser tomada. E foi através da rádio, eu acho que isso é importante, que eu não me recordo qual foi a senha, mas foi através da rádio que os colonos foram chamados para tomar Francisco Beltrão. Não questiono, a rádio foi fundamental. Era uma palavra que dava um crédito, né? E que, nesse sentido, que favoreceu, porque a maioria estava mesmo precisando ouvir alguma coisa nesse sentido, né? Então ela ajudou muito, né? Não foi assim, dela dar uma informação diferente, que não tivessem esperado, as pessoas estavam esperando isso, então acho que isso contribuiu também, mas ela teve um papel desse sentido, teve um papel decisivo, sim. Eu chegava nos colonos e o que eles me contavam, eu transmitia o Ivo Tomazoni para falar na rádio, e quando eram os casos fortes, que ele repetisse vários dias, como falei antes para vocês, que era para ir envenenando o povo, que na hora que nós chamássemos, eles vinham, e como de fato vieram. E tem outra coisa mais, que muitas vezes eu chegava no mato, na casa deles só tinha as crianças, viu? Aí eles se escondiam tudo no mato. Aí eu convencia as crianças, dizia, olha, vocês lembram que eu vim aqui instalar essa rádio e tal? Um olhava para o outro, piazada novinha, parece que eu sou Porto Alegre, parece que é. Então vai lá onde está teus pais e diga para eles que quem está aqui é o Porto Alegre, que ele vem aqui. Assim que eu trazia os colonos de volta, várias vezes aconteceu isso aí. Eles viviam um terror, essa gente. Eram as velhas, as mulheres ficavam rezando dia e noite para proteger os agricultores. Né? O papel da articulação dos agricultores só foi possível em função da rádio. Se não fosse a Rádio Colmeia, de Pato Branco e Francisco Beltrão, não haveria possibilidade. Evidentemente que só a rádio não haveria possibilidade, mas sem ela não faria, né? Então o Ivo Tomazoni, o Giacomo Trento, o Walter Pequá foram figuras extremamente importantes, não só no dia da revolta, utilizando a rádio, né, para convocar os agricultores, como já vinha um processo anterior de comunicação e articulação com os agricultores pela rádio. Então, a rádio teve um papel central, sim, na revolta dos poceiros.
o envolvimento da rádio, ela se deu ao natural, exatamente pela consciência, a seriedade, o compromisso, né? E, acima de tudo, os fatos constatados ao longo daqueles dias da Revolução, do Levante, que levaram a Rádio Colmeia a se posicionar em favor dos colonos. Porque não houve, assim, digamos, uma intervenção. Os colonos, aqueles que lideraram, havia uma comissão em Pato Branco, eles não tiveram apoio da polícia, como eu disse há pouco, do exército, do governo, não. Foi uma questão pura e simples dos fatos, da constatação dos fatos, da realidade do que estava acontecendo, da injustiça daqueles que possuíam um pedaço de terra para o sustento de suas famílias, a injustiça do governo Lupião, por sinal 2 vezes governador, e seus apadrinhados, os seus compadres. O que mais ajudou foi a união das pessoas, né? Foi o contato direto que tiveram. Agora o rádio ajudou também para fortalecer isso, né? E não foi contra isso, né? Ele digamos, ele anunciou também as companhias, mas não se entregou às companhias também, não, né? Se for olhar entre anúncio que ele recebia dos poceiros do interior, que poceiros tinha na cidade e no interior. Agora, em quantidade, a maioria era do interior, cidade eram poucos, né? Então, se fosse olhar entre os comerciantes da cidade, os empresários da cidade e a Citla e as companhias, a comercial também, pelo poder financeiro, eles tinham mais poder financeiro para manter o rádio do que os agricultores, né? Mas ela não tem nenhuma evidência que ela se vendeu por isso, não, ao contrário, ela manteve uma linha digna, não foi, eu acho, não foi o rádio, eu acho que comandou todo o Levante, né? Mas contribuiu de maneira muito decisiva. A função do rádio é realmente educar e orientar, a orientação, porque o rádio, não, entrou a televisão, vai acabar com o rádio, não. O rádio, a Argentina é o país onde se ouve mais rádio, depois vem o Brasil. Eu tenho dito que o rádio, você pendura o rádio na guampa do boi e fica arando a terra, né? Se pendura aí o rádio, dependura num pé de milho para ouvir o rádio. Agora, quem fala no rádio, aquele que está falando no rádio, ele tem a obrigação de falar orientando, sempre para o bem e nunca para o mal. Então, a questão da legalidade não acabou com a revolta dos poceiros. Eles tiveram um direito, de certa forma, de tranquilidade de permanecer aqui. Mas essas terras só começaram a ser resolvidas legalmente com a criação da GETSOP em 1962, que foi o Grupo Executivo para as Terras do Sudoeste do Paraná. E começou a medição logo em seguida e finalizou a medição das terras em 1974, que finalizou a medição das terras aqui. Inclusive o Exército teve um papel importante aqui, que o GETSOP foi um grupo executivo subordinado ao Ministério da Defesa, se eu não me engano, e os militares tiveram um papel importante na medição. A nossa função é orientar, transmitir o bem e nunca o mal. É a grande função do rádio, que não morre nunca. O rádio é instantâneo. Por isso que eu sou do rádio, amo o rádio, gosto do rádio, gosto das pessoas que ouvem rádio e elas ouvem realmente.
Yes,